Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante, e o assunto é este aqui, Davi e Golias. Todo mundo conhece essa história, só que tem alguns pontos a mais nessa história que a gente vai ver. E, bom, é muito interessante. E a gente vai entender uma outra coisa. Aonde a gente consegue encontrar informações confiáveis e aonde a gente não consegue encontrar informações confiáveis, ok? Porque muitas pessoas vêm aqui me explicar o seguinte: Afonso, tal pessoa, tal grupo falou tal coisa diferente. Ok, vamos ver o que esses grupos falam também, ok? E a gente vai ver que tem muitas coisas erradas. Então vamos lá, vamos por partes. Antes de começar, ainda não está o link abaixo, mas essa semana vai estar em algum momento sobre esse curso aqui, Aprenda a Criar Cursos Online. Eu estou fazendo a pré-divulgação, é um curso interessante. Principalmente para quem está indo para o campo e precisa encontrar uma renda extra, por isso que eu coloquei aqui do lado, ó, renda extra, é um assunto bacana, todo mundo tem algo a ensinar. E quem tiver interesse em mais do que um curso, não só este aqui, tem a área de membros que custa $7 por mês, você consegue acessar vários cursos do canal, né, um monte de cursos do canal, e tem esse valor aqui, mensal, $7 por mês. Bom, todo mês você consegue acessar todos os cursos e todo mês tem um curso novo, então quem está acompanhando lá sempre está tendo curso novo. Pois bem, e o curso desse mês é este aqui, Aprenda a Criar Curso Online. Pois bem, dito isso, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 8 a 11. Golias se levantou e gritou para as fileiras de Israel: por que vocês não saem e se alinham para a batalha? Não sou filisteu e não são vocês servos de Saul? Escolha um homem e faça ouvir até mim. Se ele for capaz de lutar e me matar, nos tornaremos seus súditos. Mas, se eu vencê-lo e matá-lo, vocês se tornarão nossos súditos e nos servirão. Então o filisteu disse: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem e deixe-nos lutar, um contra o outro. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e os israelitas ficaram consternados e aterrorizados. Pois bem, ou seja, um contra um. O gigante Golias, que a gente já vai ver, ele era um rei ali no caso, lutando contra um israelita. Pois bem, um cara alto, imagina um cara de 3 metros de altura, né? Uma pessoa bem alta. Pois bem, então vamos lá. Quais são as relações inexplicáveis entre o trono davídico, o trono de Davi e a realeza dos Néfilins, a linhagem real e a linhagem do anticristo? Então essa discussão é uma discussão muito interessante. Ele vai começar a colocar um ponto aqui hoje, um ponto interessante, e o que vai acontecer? Ele vai ter um capítulo mais para frente só falando sobre a linhagem do anticristo. Então assim, é um assunto interessante e vocês vão ver o porquê pode haver confusão. Então continuando aqui. Davi foi o primeiro da verdadeira linhagem real que levou ao Messias quase 1000 anos depois. Começa em Davi, vai Salomão e assim vai até chegar aonde? Lá no Messias, certo? Pois bem, então 1000 anos depois, sobre quem Yahua construiu então seu governo terreno e real, que Yahusha herdaria então mais tarde. Davi também é da linhagem dinástica, que todas as linhagens reais espúrias, linhagens reais espúrias, agora se esforçam, presta atenção nisso, porque isso aqui vai ser tema central no vídeo. As linhagens espúrias dos dias de hoje se esforçam desesperadamente para se alinhar, a fim de aumentar ainda mais sua própria linhagem e credibilidade. Ou seja, tem linhagens espúrias, que é inclusive de onde vai vir o capeta, que a gente fala: não, a gente tem alguma relaçãozinha aqui, a gente está vinculado à linhagem do rei Davi. Não, ok? Não, mas é importante a gente saber disso. Vamos lá. A primeira vez que somos apresentados ao jovem Davi, ele intercede para influenciar o destino de Israel. Essa foi uma época em que o rei Saul e seu exército estavam prestes a enfrentar os poderosos filisteus. Eles antagonizaram os israelitas incessantemente com incursões e insultos contínuos. Os filisteus representavam a maior ameaça militarista a Israel. Impedindo Israel de alcançar uma era de paz onde pudesse então construir seu sonho, manifestado no que mais tarde se tornou o primeiro templo. Não foi coincidência que os filisteus liderados pelos Néfilins fossem uma força militar tão formidável, ou que tivessem feito um juramento tão sanguinário contra os israelitas. Sem segredo, certo? As outras nações hostis, como os jebuseus e os moabitas, não eram páreo militar para os então endurecidos israelitas.
Mas os amalequitas e os filisteus eram liderados pelos néfilins. Eram então um grupo de inimigos completamente diferentes e mais perigosos, os dois grupos. Os filisteus e os israelitas se enfrentaram, cada um ocupando um terreno elevado, separado por um vale de rio. Então tinha, vamos supor assim, tem dois terrenos altos aqui, tem um vale com um rio embaixo, certo? E de um lado estavam os filisteus e do outro lado alto estão os israelitas, certo? Obviamente, o primeiro que atacar vai tomar desvantagem, porque todo mundo sabe que quem está na posição mais alta está com privilégio na guerra. Então, se um ficou aqui na posição mais alta e o outro aqui. Os israelitas estão esperando que os filisteus entrem no vale para eles destruírem os filisteus. Os filisteus do outro lado estão esperando que os israelitas entrem no vale para eles conseguirem destruir os israelitas. E os dois ficam lá parados, certo? Um quer começar antes do outro. Então, um dos caras, dos filisteus, sai todos os dias lá, o Golias, e vai lá tentar humilhar então o outro exército para tentar estimular eles a começarem a batalha. Pois bem, vamos lá. Dito isso, os israelitas estavam bem cientes dos poderosos guerreiros néfilins que aumentavam a força das fileiras dos filisteus. Israel não estava preparado para dar qualquer vantagem a uma nação guerreira como os filisteus. Ou seja, meus caras ali tem néfilins por trás, certo? E a gente não vai entrar nesse vale aqui para ir lutar com eles, deixa eles começarem. E assim ficou 40 dias. Se os israelitas saíssem do lado de cá do vale, ou seja, não, já passou 35 dias, eu estou cansado disso, vamos para casa. Os filisteus então ultrapassariam o vale e chegariam lá neles, certo? Eles não teriam a vantagem da altura. Então eles ficaram ali, esperando os filisteus. Eles vão uma hora, vão cansar, certo? Pois bem. Um gigante de Gate, chamado Golias, começou a avançar para o vale todas as manhãs e todas as noites, desafiando todo Israel a arranjar um oponente digno para resolver o caso com ele pessoalmente, em um combate mortal 1 contra 1, certo? O vencedor levaria tudo, subjugando assim as outras pessoas. Este foi um desafio corrosivo, derramado maldosamente sobre a coragem de Israel, que os filisteus não previram que Israel aceitaria em algum momento. Davi era um indivíduo complexo. O Davi, naquele momento ali, ele era um adolescente ainda, certo? Que suportou todo o peso e a pressão pelo futuro da humanidade, como ele coloca aqui no livro. Yahweh selecionou Davi. Por que o futuro da humanidade? Por quê? Vamos lá. Porque o Messias vem dessa linhagem, certo? Pois bem. Yahweh selecionou Davi para este papel por causa do que estava no coração de Davi, não por sua aparência externa. Davi possuía um coração verdadeiro e zeloso na busca de Yah. Pois bem. O Alcorão, olha só que isso aqui eu não imaginava que está no Alcorão. O Alcorão enfatizou a devoção de Davi a Yahweh como um homem de força que sempre se voltava para Yah em busca de apoio. É lógico que eu estou trocando aqui o nome do Criador para o nome que eu entendo ser o correto, certo? Pois bem, o papel que Davi foi escolhido para desempenhar no destino de Israel não era o de um pacificador, acho que todo mundo sabe disso. Davi foi um rei guerreiro, escolhido para subjugar os inimigos de Israel. Foi Davi quem cumpriu as obrigações israelitas da aliança por meio da guerra e derrotou as nações restantes e os inimigos de Israel, garantindo então uma era de paz. Assim como Davi completou a tarefa de derrotar os amalequitas, ele também derrotou o restante das nações pagãs em torno de Israel, que se voltaram para atormentar Israel durante o tempo de Juízes e Saul. Mohammed, no caso, disse o seguinte a respeito de Davi, abre aspas, Yahweh deu-lhes sabedoria e soberania e sabedoria e ensinou-lhe o que lhe agradou. Se Yahweh não expulsasse alguns por meio de outros, a terra seria completamente corrompida, mas Yahweh é generoso com todos. Foi Davi quem estabeleceu então Jerusalém como o coração e a alma de Israel. Davi lutou por toda a vida, permitindo que Salomão se tornasse um rei pacífico, o pacífico rei da sabedoria. E foi Salomão quem teve permissão para construir o templo sagrado, e não Davi, por causa do sangue que estava nas mãos do guerreiro Davi. Alguém vai falar o seguinte, mas Salomão tinha problemas. Ele teve problemas na velhice, certo? Ele se corrompeu na velhice, mas ele construiu o templo antes disso. Não devemos esquecer que Davi ficou famoso por ser o grande rei guerreiro, não o sacerdote pacificador que o rei Salomão era. Alguns críticos da história das escrituras podem considerar Davi um bárbaro, não digno de chefiar uma dinastia real de reis sacerdotes.
Davi foi escolhido por Yahweh imediatamente após a falha de Saul em cumprir a ordem de Yahweh de erradicar todos os amalequitas. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 35. E também, olha só, de não erradicar os amalequitas e de liberar então Israel da opressão dos filisteus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 47 e 52. Davi cumpriu o decreto de Yah contra os amalequitas, além de cumprir seu pacto no tempo de guerra e as obrigações, como o rei ordenado da Santa Aliança de Yahweh. Expulsar as nações era uma das coisas que tinha que fazer. Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, onde se afirma, ó, olha só, não olhe para eles com piedade e não sirva aos seus deuses, pois isso será um laço para vocês. Ou seja, não olhe para eles com piedade. As pessoas ficam até hoje, mas coitadinho deles, etc. E o pessoal tem a cara de pau de usar o Novo Testamento também para falar para ter coitadinho deles. Por quê? Porque o Novo Testamento passa uma mensagem diferente. E essa mensagem, por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu vou adiantar porque sempre tem pessoas novas chegando, que é o seguinte, você perdoar os seus inimigos. Quando o Novo Testamento está falando disso, está falando da sua família. Da sua família, pessoas dentro da sua família. A gente sabe como é difícil a família, certo? A gente está falando de pessoas próximas. A gente não está falando do inimigo que está entrando para te azucrinar, te matar, etc. Tal. A gente não está falando disso. Entrou um bandido em sua casa, dê a sua face tantas vezes. Não é isso que está escrito lá, certo? Tudo tem um contexto. Pois bem, então continuando aqui. Portanto, conclui-se que todos esses decretos ainda estavam em vigor na época de Saul e Davi, conforme dirigido para o rei. Ou seja, expulsando as nações e decretos de ir para a guerra, enquanto observa o edital, ou seja, a especificação, que diz o seguinte, expulsando as nações e Yahweh, o seu Elohim, expulsará aquelas nações diante de vocês, pouco a pouco. Muitas pessoas perguntam assim, por que os israelitas não chegaram resolvendo tudo de uma vez? Olha só, pouco a pouco, você não terá permissão para eliminá-los todos de uma vez. Porque, diz aqui na Bíblia, ou os animais selvagens se multiplicarão ao seu redor e você vai perder a terra para tanto animal selvagem. Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22. Ou seja, conforme os israelitas vão crescendo em número, eles vão se organizando, aí sim, vai lá, pode invadir a outra nação ali, daqueles caras maus e tomar tudo. Mas tem que ser por partes, para os animais selvagens não se multiplicarem. Pois bem, não é segredo que Davi tinha sangue nas mãos, certo? Ele lutou inúmeras batalhas, matando incontáveis outros guerreiros e pessoas. Foi dito a respeito de Davi o seguinte: Saul matou seus milhares e Davi dezenas de milhares. Inclusive essa música deixou o rei Davi meio enciumado, né? O rei Saul meio enciumado. Davi matou 200 filisteus, olha só, entregando seus prepúcios a Saul como preço para casar com Mical, filha de Saul. Davi foi até mesmo culpado de conspirar para assassinar Urias, marido de Batseba, tudo devido à luxúria desenfreada. A gente sabe que isso aconteceu e foi um momento ali terrível. Davi foi então repreendido por Natã quando aconteceu isso, e depois que Davi se arrependeu, ele foi perdoado dos seus pecados por Yahweh. Ele paga um preço alto por isso também. Esses registros mostram que Davi ainda era apenas um homem e não uma forma de divindade, certo? É um homem como todo mundo, né? Tem seus defeitos. Certamente Davi não era e não deve ser considerado um rei da paz, ou um ministro de tudo que era gentil e perfeito, nem um humano que estava livre do pecado, obviamente. Devemos considerar Davi pelo que ele foi, um rei guerreiro executando o julgamento divino de Yahweh, assim como seu descendente fará no grande dia da ira. Ou seja, quando o Messias vier, ele vai vir para acabar com esses reinos malignos que tem por aí, correto? Ele não vai vir assim, a gente veio aqui fazer uma paz com todo mundo, esses reinos malignos agora vão viver em paz com a gente, etc. Tal. Não vai vir o Messias zen, ok? Ele sim, o Messias ele se apresenta de duas formas, como cordeiro e como leão, a gente já vai ver já. Pois bem, Yahweh não permitiu que seu grande guerreiro construísse seu santuário sagrado. Essa responsabilidade foi deixada para Salomão, o rei da paz e sabedoria daquela época, refletindo a outra metade da natureza do Messias, que é o rei da paz e sabedoria, bem como o guerreiro de Yahweh, conquistador, vingando os seus martirizados santos. Ou seja, o Messias ele tem as duas partes, ou seja, ele tem o julgamento, certo? E a misericórdia. No caso aqui,
O Messias é o rei da paz e sabedoria, e também vai ser o guerreiro que vai vir no final dos tempos para destruir esse monte de coisas malignas que tem no mundo. Pois bem, pode-se concluir que os primeiros dois reis da dinastia messiânica refletiram os traços de caráter do Messias, o traço de leão e de cordeiro. A gente sabe que o Messias ele se apresentou como um cordeiro e ele vai voltar no final dos tempos como um leão, certo? Pois bem, leão da tribo de Judá. Historiadores seculares chegam a conclusões semelhantes sobre a infância de Moisés e Arruxa, declarando que todos os reis lendários tinham mitos de infância semelhantes, citando, por exemplo, Rômulo, no caso de Roma. Eles consideram isso como mitologia de infância paralelas de outros reis lendários, ou seja, é como se alguém estivesse montando essas histórias, muitos historiadores dizem. Essas afirmações enfatizam sua crença na descrença na verdade literal e exatidão da Bíblia. Ou seja, eles pensam assim, isso aí foi tudo inventado, etc. A gente sabe que tem um monte de gente que fala isso, né? A narrativa de Golias não foi um conto coincidente inserido desajeitadamente nas escrituras. A narrativa de Golias transborda com o contexto e as relações de tudo que é importante no Antigo Testamento. A gente já vai ver. A narrativa ressoa no âmago das obrigações judiciais do pacto. A narrativa de Golias é uma narrativa em comum, diretamente relacionada à narrativa Nephilim, especificamente. Um dos motivos das pessoas, muitos historiadores, descrerem na Bíblia e tudo isso, é a questão de Néfilins. Por isso, muitos pastores eles tentam se afastar dessa questão. Não eram gigantes, eram pessoas importantes, etc. E o que ele coloca aqui é o seguinte, se a gente não discutir isso aqui direito, a gente não vai entender tudo da Bíblia. Esse livro aqui, especificamente, é sobre, inteiro aqui, é sobre o quê? Néfilins. É isso, é o livro inteiro sobre Néfilins. Que é o que o pessoal descarta. Não, isso aí não existiu nada disso. Tranquilo, o mar abriu para os israelitas passarem, aconteceram várias coisas maravilhosas, mas essa parte aí é demais para os historiadores. Sei, vai vendo. Olha só, surpreendentemente, agora olha o ponto, o rei Davi era super importante, certo? Super importante. Agora, surpreendentemente, ele coloca aqui, ele usa essa palavra, eu deixei aqui, surpreendentemente, de acordo com as lendas judaicas, e a gente agora começa o ponto aqui, vocês vão entender, eu estou colocando em preto aqui, ó, lendas judaicas e aqui lendas judaicas. Esse slide aqui a gente vai falar bastante sobre o assunto, além do que está escrito aqui. Então vamos lá. Surpreendentemente, de acordo com lendas judaicas, Golias era parente de Davi. Vai vendo, a gente sabe que isso é mentira, mas vamos continuar aqui. Pois Golias era neto de um dos parentes de Davi, Orpa, parente de Ruth. Vai vendo onde a gente vai chegar. De quem Davi recebeu sua linhagem real messiânica. Pois segundo a lenda judaica, lenda o quê? Judaica, Ruth e Orpa eram filhas do rei de Moabe. Vai vendo, segura aí. Eglon. Orpa então voltou para a casa real depois que Noemi voltou para Belém com Ruth. Isso então faria Golias um primo de terceira geração de Davi, já que Golias era neto de Orpa, segundo lendas judaicas. E ele colocou aqui 3 vezes. Pois bem, aí ele diz, o autor do livro, e eu ainda vou discutir, peraí. Se Golias não era Néfilin, mas apenas um gigantesco guerreiro filisteu, então Golias não tem parte nesse livro. Mas ele não deveria estar, porque esse livro é só sobre Néfilin. Mas ele colocou Golias. Portanto, ele acredita que Golias era Néfilin e que é lógico que essas lendas aqui, a gente vai entender elas já já. Bom, mas se Golias era Néfilin, então somos obrigados a investigá-lo. Certamente todo mundo sabe que Golias teria mais de 3 metros de altura. O peitoral de Golias pesava 125 libras, 72 quilos mais ou menos. Então vamos a um ponto aqui, que é o seguinte. Ok, o rei Davi começa uma linhagem, certo? E ele faz tudo que o Criador pede, tudo certinho, maravilhoso, a história ali é linda, tudo direitinho. Pois bem, a gente já vai ver ainda mais sobre ele. E aí, de repente, chega as lendas judaicas para falar o seguinte, para falar que não, tem sementes externas sendo enfiadas ali no meio. Por que isso aqui? Por que isso aqui? Quando eu fiz um vídeo aqui, tem um vídeo aqui nesse canal falando que Ruth não era
descendente dos moabitas. Ela residia na região de Moabe e tem uma explicação para isso, porque os israelitas invadiram aquela região específica porque os amalequitas tinham tomado a região dos moabitas. Então Israel vai lá, toma dos amalequitas, fica com aquela parte ali e os israelitas estão morando ali. A gente sabe que ela não era uma moabita porque os israelitas mataram todo mundo, zerou, a terra ficou zerada, não sobrou ninguém. E aí então viveram quem? Os israelitas. Então ela estava em Moabe, ela era de Moabe, da terra de Moabe, mas ela não era descendente de Ló. Ela não era uma moabita. Ponto. A gente já discutiu isso aqui, tem um vídeo só sobre isso. Pois bem, então vem pessoas nos comentários é o seguinte: ah, mas o rabino falou pra mim que não, que ela era moabita sim. Só tem um problema aqui. O problema é o seguinte, a gente discutiu isso lá no vídeo sobre Ruth. Se Ruth fosse uma moabita, Davi não poderia ser rei. Por quê? Porque não poderia ter um rei descendente de moabita. Tem uma série de especificação, tá lá no vídeo. Ou seja, é impossível Ruth ser uma moabita. Moabita no sentido descendente de Ló. Ela estava morando na região de Moabe. Aí as pessoas falam, não, mas você quer saber mais do que rabino? Os rabinos dizem aqui, segundo lendas judaicas, que ele está colocando no livro aqui, eles dizem que Davi era parente de Golias. Ou seja, que teve o quê? Semente adulterada ali no meio. Agora, alguém acha que isso aqui é verdade? Vamos lá. Por que o pessoal coloca essas lendas aqui que não tem nenhuma base bíblica? Me mostra um ponto da Bíblia onde aponta que Golias era parente de Davi. Aliás, a gente vai ver já como Davi tratou Golias, para ver se era parente mesmo. A gente vai ver já, certo? Um dos livros que muitas pessoas que gostam de lenda não gostam é este livro aqui, certo? Não é, na verdade, isso aqui é uma compilação de livros. É do historiador romano Joséfos. Na verdade, é o historiador judeu Joséfos. Lá estava em Roma, certo? Tá aqui. E é um livro gigantesco, olha só. Se vocês acham que esse livro aqui é grande, olha o livro de Joséfos do lado. É maior ainda. E a letra desse livro aqui é desse tamanho aqui, ó, que vocês podem ver, ó. Ó, olha só. Minúsculo, certo? É um livro que poderia, se usasse a mesma letra do outro, ser o triplo do tamanho. Mas então, o ponto aqui é o seguinte. Davi não tinha nenhuma relação com Golias. Agora, se as pessoas entendem que Davi tinha relação com Golias, ou relação de parentesco, por causa de lendas judaicas, ou a Ruth era uma moabita, que é uma coisa impossível segundo as leis da Bíblia, pô, pessoal, desculpa, não dá para confiar muita coisa nessas lendas judaicas aqui. O que a gente vê lá no início dessa apresentação aqui, no primeiro slide, se eu não me engano, foi o seguinte, que muitas linhagens ditas reais dos dias de hoje querem se associar a qualquer jeito com a linhagem de Davi, certo? Inclusive os caras de Golias. Percebe? Ou a maldade do negócio? Pois bem, e aí, mais pra frente a gente vai ver a linhagem do anticristo. Presta atenção. E por que o pessoal tenta infiltrar essas linhagens espúrias dentro da casa de Davi? Que não tem relação nenhuma. Golias era primo de Davi. Uhum. Vai vendo, olha só. A gente vai chegar nesse ponto já. O Golias, ó, ele pendurou a lança nas costas porque ela era muito pesada para ser carregada e puxada para a batalha. A ponta da lança do Golias pesava 15 libras sozinho, em torno de 7 quilos. Golias exigia um grupo de servos para segui-lo o tempo todo, apenas para carregar a armadura que ele tinha. Golias foi o herói dos filisteus. Golias, na lenda bíblica, era celebrado como o mais forte, maior guerreiro descrito nas escrituras. Agora, considere que Golias era de Gate e que havia 5 potestades, 5 poderosos da Filístia, que reinaram em Ashdod, Askelon, Ecrom, Gaza e Gate. 5, certo? Lembra desse número, vai ser importante. Tinha 5 reis na Filístia, certo? Um deles era Golias. Os filisteus relataram essas 5 potestades como avitas. A gente vai falar dos avitas no próximo vídeo. Golias era um Nephilim, ou seja, um Giborim, de uma das 5 cidades-estados da Filístia. O livro de 2 Samuel listou 4 outros gigantes proeminentes entre os filisteus. Ish-Benob, Sepá, Lami, irmão de Golias, e o gigante 6 dedos chamado Sipai. O mais provável é que aqueles 4 outros gigantes eram as 4 outras potestades Néfilins das 5 cidades-estados da Filístia. Ou seja, então um total 5 reis ali. A Bíblia não afirma explicitamente que sim,
mas precisamos apenas aprender uma lição da história. Onde quer que houvesse abundância de Néfilins, eles sempre eram os governantes tirânicos e os opressores do povo em que viviam, desde os dias de Noé até os amalequitas e os amorreus. Golias teria sido simplesmente o quinto reinando em Gate. Tinha 5 na Filístia. Agora, Josué durante a conquista limpou a terra da aliança dos Néfilins, deixando apenas um remanescente na terra dos 5 reis dos filisteus: Gaza, Ashdod, Askelon, Gate e Ecrom. A mesma pentápolis, lembra, penta de 5, pentápolis das cidades-estados listadas nas narrativas de Davi e Golias. Isso não pode ser uma coincidência. Josué conhecia a pentápolis como os 5 reinos havitas da Filístia, sugerindo que muito mais gigantes devem ter vivido entre os filisteus. Os livros de 2 Samuel e 1 Crônicas coincidiram, identificando lucidamente Gate como a terra onde viviam os descendentes de Rafa, dos Refaíns. Além disso, quando a Bíblia fala aos líderes dos filisteus, referem sempre ao quê? Aos 5 reis, havitas no caso, das cidades-estados. 5 reis, ok? Ou os governantes dos filisteus. Lembre-se disso, 5. 5 é importante, a gente já vai discutir isso. Os reis havitas dos filisteus, das pentápolis, eram todos gigantes. Que não haja dúvida disso. Golias desafiou todos os israelitas para um combate mortal, 1 contra 1, com o vencedor subjugando o povo perdedor. Golias era o líder dos filisteus, pois nenhum outro líder foi mencionado na Bíblia nesse caso. Saul e os israelitas se reuniram acampando no vale de Elá. Os filisteus controlavam uma margem e os israelitas, como a gente já disse, controlavam a outra. Isso rapidamente se tornou um impasse, no qual os israelitas não tinham interesse em ser os primeiros a romper o impasse nem os filisteus. Isso criou o cenário para desenrolar da história lendária de Davi e Golias. Agora vai começar a história, olha só. O arrogante Golias viu esse impasse como uma grande oportunidade para humilhar os israelitas. Todas as manhãs ele vestia sua armadura e desafiava os israelitas a enviar o seu guerreiro mais forte, bravo, para um combate mortal com ele, com o vencedor tendo a subjugação do povo perdedor. Samuel registrou que Golias avançou com esse desafio arrogante por 40 manhãs e 40 noites. 40. Marca aí, 40. 40 manhãs, 40 noites. Chegava lá todo dia, toda noite e desafiava os israelitas. Sem que nenhum israelita aceitasse o desafio. Golias humilhou totalmente Israel. Os israelitas ficaram justificadamente apavorados e desanimados com o desafio. Eles ficaram mortificados ao ver Golias exibindo sua arrogância diante deles todas as manhãs e todas as noites. Por que qualquer nação ou exército colocaria seu futuro, bem-estar nas mãos de um único guerreiro, num combate mortal? Não importa o quão poderoso o guerreiro fosse. Parece uma coisa, né, meio maluca. Uma competição tudo ou nada com 2 indivíduos parece um pouco fantasiosa, quando ambos tinham grandes exércitos prontos para a batalha. Mas, na verdade, Carril, o historiador, observa que esse tipo de combate individual era frequentemente usado nos tempos antigos. Essa foi a vingança de Golias por Saul tê-lo embaraçado anteriormente, quando Saul recuperou as tábuas da aliança, a tábua da lei, em Gate. Certo? Estava na posse de Golias e Saul foi lá, um grande rei, e recuperou as tábuas da aliança, que estavam sob proteção de Golias naquela época. Saul não estava disposto a prover Golias com sua vingança. Golias queria se vingar de Saul, recusando-se a engajar Golias em um combate mortal. Só quando um adolescente, presta atenção, um jovenzinho, chamado Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá, deu um passo à frente e o desafio foi aceito pelos israelitas. Davi avançou para enfrentar o gigante em um combate mortal 1 contra 1. Josefos relatou o evento, imaginando Davi avançando com desdém e nojo na direção de Golias. Josefos, ok? Pois bem, parece estranho que um adolescente não ficasse muito dominado pelo medo e pela ansiedade ao se aproximar de um grande guerreiro gigante em combate, a menos que se considere que Davi, por meio de sua fé, estava sob proteção de Yahweh. Certo? E ele estava. Na verdade, a versão da Bíblia King James Version diz que Golias foi, abre aspas, um homem de guerra desde a juventude. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33.
Golias amaldiçoou Davi pelos deuses dele, perguntando se Davi pensava que Golias era um cachorro por ter vindo com ele com pedras. Então Davi chega lá com as pedras, Golias, você pensa que eu sou um cachorro? Né? Pois bem, tá aí uma ilustração de Davi. Vamos lá. Ele foi usar a armadura do rei Saul, o pessoal foi dar para ele, mas ele era pequeno demais para a armadura, ele nem aguentava a espada do rei Saul. E falou, não precisa, só vou com as minhas 5 pedras. Ok? Foi com 5 pedras e afunda. Josefos observou que Davi declarou que Golias não era um homem. O Golias perguntou, você acha que eu sou um cachorro? Davi disse, você não é um homem, nem mesmo um cachorro você é, mas sim uma criatura pior do que um cachorro. Uau! Imagina o Golias ouvindo isso. Davi declarou que Golias não era nada melhor do que uma besta, uma descrição reservada para pessoas mais vis e demônios. Pois bem, Davi então jurou matar o gigante naquele dia, cortar sua cabeça e alimentar os pássaros com a sua carcaça. Essa declaração mais uma vez testemunhou uma declaração surpreendente de desdém, desafio, determinação e coragem face de um inimigo tão terrível. E ainda assim Davi permaneceu equilibrado. Agora vamos lá. Imagina comigo aqui, que se Davi fosse realmente primo de Golias, como dizem as lendas judaicas, que não é o que a Bíblia diz, ok? Se isso fosse verdade, será que Davi falaria que ele era menos do que um cachorro, ele era uma besta? Será que ele falaria isso? Davi está identificando quem é Golias. Golias, ele não é uma criatura criada pelo Criador. Ou seja, um Nephilim, ele não é nem equivalente a um animal. Ele é abaixo do animal, porque não foi criado pelo Criador. O que o Criador colocou as mãos para criar é sagrado, é uma coisa importante, certo? Foi uma coisa bem feita. Já o que não foi criado pelas mãos do Criador, aí já não é tão importante. Está abaixo do cachorro, como disse Davi, certo? Agora, Davi falaria isso pro primo dele? Será? Usa a lógica aí, pô. Vamos lá. Todo o caso foi tão cômico para Golias que ele caiu na gargalhada. Israel, após 40 dias de humilhação, finalmente enviou seu guerreiro da salvação para reclamar sua honra para todo Israel. E ele fez corretamente. Israel, após 40 dias de humilhação, finalmente então enviou seu guerreiro da salvação. Porém, ele não era nada mais do que um menino, recém-saído da puberdade, que agora enfrentava um gigante de 3 metros de altura, um dos guerreiros mais ferozes da época, e talvez de todos os tempos pós-diluviano. A ironia, o drama e a comédia eram inevitáveis ali no caso, certo? Acho que todo mundo percebe isso. Por essas razões, entende-se que Golias não conseguiu se conter para cair na gargalhada. Riu mesmo, deve ter rido, dado risada. Neste ponto a Bíblia registra o que parece ser uma anedota obscura. Quando Davi desceu para lutar contra Golias, ele vasculhou os seixos até encontrar 5 pedras, presta atenção, 5 pedras, selecionados por sua suavidade, bem suave, para ele, que ele usaria então como projéteis para sua funda, tá? Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Bom, aí vem uma questão. Se Davi estivesse sob proteção do Todo-Poderoso, e ele estava, uma pedra seria o bastante, não precisava de mais do que uma pedra, certo? Ele só usou uma. E Yahweh teria providenciado para ele que assim fosse, exatamente como o épico descreveu. Então por que Davi selecionou 5 pedras ao invés de uma? Será que estava com medo de errar? Bom, a solução para esse enigma é bastante simples, se considerarmos os fatos. Davi estava simplesmente se preparando para matar todos os 5 reis guerreiros Néfilins que estavam presentes naquele dia. Tinha 5, tinha o Golias e mais 4. Davi pensou, bom, se eu matar o Golias e os outros 4 vier acudir ele, eu aproveito mais 4 pedras e mato os outros 4. Foi isso que ele pensou. Bom, ele estava preparado para lutar contra os 5 reis da Pentápolis, da Filístia, caso o evento exigisse. Davi selecionou 5 projéteis para matar os 5 Néfilins, Golias, Sipai, Sape, Lamé e Ishbenob. Os outros avitas não vieram em auxílio de Golias naquele dia. Ele esperava que os outros viessem, mas não vieram. Ficaram com medo, não vieram. Pois bem, mas Davi não tinha certeza de que não viriam. Os outros 4 reis Néfilins foram destruídos mais tarde, pelas mãos de Davi e seus famosos guerreiros. Então isso, 5 reis, 5 pedras. Sabe como é que é as coisas, né? Seria difícil ficar tirando uma pedra de um e usar no outro. Vamos lá. Davi simplesmente escolheu uma das pedras lisas e atirou na direção de Golias. A pedra lançada como um míssil. Foi lançada como um míssil. Afundou na testa de Golias, deixando cair como uma sequoia gigante. Pá!
Assim que Golias foi abatido, Davi avançou na direção do gigante e decapitou com a própria espada de Golias. Isso está na Bíblia, certo? Pois Davi não estava carregando espada naquele dia. Ele pegou, deixa eu pegar a espada de Golias, cortou a cabeça dele, certo? Davi ergueu então a cabeça decapitada de Golias para que todos pudessem ver. Os israelitas gritaram de excitação, mas os filisteus começaram a tremer de medo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 e 51. Pois bem, está aqui uma imagem ilustrativa. Davi jogando a pedra e pum, né? O gigante Golias vai pro saco, tá ele com a cabeça do Golias, certo? Com um buraco na testa. E o pessoal celebrando aí. Pois bem. Os críticos veem Davi usando uma funda para matar um gigante guerreiro como mais uma razão para ridicularizar essa narrativa. O pessoal fala, não é possível. Peraí. No entanto, devemos mais uma vez entrar naquele período para entender que a funda foi inegavelmente uma escolha sábia e uma arma formidável. A funda veio daqueles usados pelo forte exército de 26 mil benjamitas, onde os benjamitas tinham 700 atiradores canhotos, que podiam cada um atirar uma pedra em um fio de cabelo e não errar. Está lá em Juízes, capítulo 20, versículos 14 a 17. Eles conseguiam acertar uma pedra com a funda, certo? Em um fio de cabelo, lá longe, um fio de cabelo. Então, espera um pouquinho, a arma era precisa. Davi teve tempo para treinar, porque ele era pastor de ovelhas, ficou treinando ali o tempo todo. Então, ele sabia que tinha condição de acertar, certo? Pois bem, ainda mais com o Criador, né, cuidando dele. Mais tarde, Davi aceitou em seu exército fundeiros de Benjamim. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Novamente demonstrando a fé e o valor que Davi tinha nessa arma. Na verdade, a funda foi uma arma terrível, usada por exércitos antigos por um longo período de tempo. Era uma arma comum, empregada pelos exércitos egípcios, assírios e israelitas em larga escala, e posteriormente pelos exércitos grego e romano também. Ou seja, era uma arma poderosa. As pedras foram selecionadas por sua suavidade. Isso é importante, porque para você ter precisão na funda, ela tem que ser uma pedra suave, ela não pode ser uma pedra irregular, ela não pode ser uma pedra que tenha os pesos muito mal distribuídos. Para você conseguir acertar um fio de cabelo, ela precisa ser uma pedra bem suave. E Davi estava fazendo isso, está escrito na Bíblia. Bom, assim como o épico de Davi, Golias registrou. Então, bem uma pedra suave. E elas poderiam ser atiradas com precisão a uma distância de 180 metros. Pô, distância pra caramba, 180 metros. O que significa que Davi não foi obrigado a chegar tão perto de Golias para matá-lo. As pedras causavam mais dano como projéteis do que as flechas. A pedrada com a funda era muito mais danosa, muito mais mortal do que uma flecha. E os atiradores também eram uma força mais móvel do que os arqueiros, certo? Porque eles conseguiam ir mais rápido, não tinham os arcos. Possuindo um alcance maior e mais preciso do que a dos arqueiros, inclusive. Só que é mais difícil de usar, o cara tem que ter muita experiência nisso. Os filisteus aterrorizados logo entraram em pânico, fugindo ao ver seu herói derrotado. Os israelitas então avançaram instintivamente ao sinal do pânico filisteu. A onda ganhou impulso a cada segundo que passava. Ele se transformou em uma onda humana, alcançando os filisteus em fuga. Os israelitas caçaram os filisteus até Gate. Os filisteus sofreram uma das maiores derrotas militares de todos os tempos naquele dia, deixando milhares de seus mortos espalhados de Socó até Gate. Levaria bastante tempo até que Davi assumisse mais uma vez uma comissão judicial contra os Néfilins, para exterminar o remanescente dos gigantes e apagar o nome dos amalequitas debaixo do céu. Agora um ponto interessante aqui. Só para finalizar, todo mundo já entendeu como é que foi o negócio, todo mundo já entendeu que o rei Davi ele tem uma linhagem. Essa linhagem ela não pode ter lá uma moabita, né? A gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre cada uma dessas questões. O pessoal fala assim, tinha alguém lá de Jericó? Não tinha, né? São pessoas diferentes, a gente discutiu isso. E algumas pessoas falam o seguinte, Afonso, mas qual é a importância disso? A importância é, no final dos tempos, as pessoas vão tentar enfiar uma linhagem aí para justificar o anti-messias, entendeu? E eles tentam sujar a linhagem de Davi, eles tentam sujar a casa de Davi. Isso é errado, ponto. Ok? Dito isso. Agora vamos lá. Alguém vai reclamar o seguinte, Afonso, você colocou umas imagens aqui, eu peguei essas imagens aqui do pessoal
de um grupo aqui dos Estados Unidos, que é muito interessante, tem muitos estudos bons, que são Israelites United in Christ, ok? E eles têm as imagens, tem aqui o rei Davi e tal, e alguém vai falar o seguinte, mas espera um pouco, Afonso, você não falou uma vez, e não está escrito na Bíblia, que o Davi era ruivo? Então um estudo interessante do pessoal desse grupo, que fala que o rei Davi, o que está escrito na Bíblia não é exatamente isso, que ele era ruivo, pelo seguinte, ó. Porque ruivos, a gente já sabe, um afrodescendente pode ser ruivo, cor de cabelo, a gente sabe disso. Mas nesse dicionário aqui, ó, Zondervan Compact Bible Dictionary, tem aqui uma frase aqui embaixo que é interessante. Diz assim, ó, vamos lá. Davi não era caucasiano, isso a gente sabe, ou seja, não era ruivo caucasiano. Ou seja, ele não era branquinho, todo mundo sabe disso, ponto. Ele era um homem de pele marrom clara, segundo o dicionário bíblico Zondervan, que é esse dicionário aqui. Rude, a palavra rude, que é traduzida para nós como ruivo, especificamente, é uma palavra usada, segundo o dicionário, para designar uma pele, uma tez avermelhada ou clara, em contraste com a pele mais escura dos hebreus. Olha o que diz aqui. Está em inglês aqui, e diz assim, ó, tá exatamente o que está escrito aqui, está aqui. Tá? Diz assim, nesse dicionário diz assim, essa palavra é usada para se referir a uma pele, uma tez, uma aparência mais avermelhada ou menos escura, tá? Em contraste, ó, contrast to the dark skin of the Hebrews. Dark skin of the Hebrews. Qual que é a cor dos hebreus? O que diz no dicionário aqui? O que todos os estudiosos falam? Qual que é a cor dos hebreus israelitas originais? Não estou falando de pessoas que foram convertidas depois, ok? Não estou dizendo que as pessoas convertidas depois não são israelitas, não estou falando nada disso. Estou falando o seguinte, os caras originais, os israelitas originais, eles eram branquinhos? Não eram branquinhos. Qual que era a cor deles? Está escrito aqui, ó, Dark Skin of the Hebrews. Todos os estudiosos falam, eles eram dark skin. Dark skin. A gente já fez um estudo sobre isso, bem profundo, sobre a questão dos hebreus originais. Ponto. Eles eram dark skin. E o rei Davi, nessa palavra aqui, nesse dicionário, usada para descrever o rei Davi, rude, que a gente traduz como ruivo, ou seja, entender que o cabelo dele é vermelho, não teria problema ser vermelho. Eu inclusive já falei aqui, tem vários afrodescendentes com cabelo vermelho. Ponto. Mas essa palavra aqui é dita como que ela dá a entender que ele pode ter uma pele mais avermelhada ou um marrom menos escuro. Ponto. Então, quando o pessoal coloca a imagem do rei Davi, eles colocam uma imagem que eles colocam lá, ele mais, não com o cabelo vermelho, como o pessoal imagina. Então eles colocam com o cabelo preto, mas com a pele um pouco mais clara do que o normal. É isso que o pessoal coloca. Eu achei interessante, estou compartilhando com vocês aqui. Bom, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Olha só, próximo capítulo são dos Avitas, e esse próximo capítulo dos Avitas vai encerrar um grupo grande, certo? E a gente vai para a parte 4, que adivinha qual que é a parte 4? Depois, o próximo vídeo é sobre os Avitas, último ponto da sessão 3. A gente vai para a sessão 4 do livro, que é sobre a geração final. A geração final. E nessa geração final, diz assim, o tempo de problema de Jacó, das gerações de Jacó, que o Jacó vai ficar aflito, é o problema do final dos tempos agora. E a gente vai entrar em várias sessões, que eu vou falar aqui sobre o novo homem, a nova era da era de Aquário, os sinais da época de Noé, que é importante pra caramba a gente entender, né? Essa geração maldita que a gente está vendo nascendo, basicamente, né? Que é uma geração má, né? E parte disso é culpa dos pais, né? O falso profeta, o fenômeno alien. A gente vai falar sobre isso nessa parte 4, a geração final. Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre os Avitas, encerrar essa parte, e a gente vai começar a entrar na parte quente, geração final. Tem um monte de capítulo de geração final, tipo assim, é muito, muito bacana. Agora um ponto aqui, outro ponto, só para finalizar. Muitas pessoas falam o seguinte, Afonso, o autor desse livro aqui é anticristão, etc. Tal. Vocês perceberam que ele fala aqui que os historiadores, e muitos deles têm problemas, porque eles dizem que eles não entendem que a Bíblia é literal? Se o autor do livro, ele admite que a Bíblia é literal, como é que ele pode não ser uma pessoa que observa a Bíblia? Não faz sentido nenhum, percebe? O que acontece é o seguinte,
Ele fez alguns comentários dizendo que dentro do cristianismo atual, que a gente conhece, tem paganismo. Agora, quem não sabe que o Natal é pagão, quem não sabe que a Páscoa Eastern é pagã, não a Páscoa, o Passover, mas a Páscoa Eastern é pagã, quem não sabe que Coelhinho da Páscoa é pagão, quem não sabe que o velhinho, o Papai Noel lá é pagão, quem não sabe nada disso, aí fica nervoso. Não, mas eu tenho que montar minha árvore, isso não é de pagão. Não, meu amigo, sério, faz o seguinte, você pode dizer que é cristão, mas põe um broche escrito assim, pagão, se você celebra o Natal, ok? Não tem nada contra a pessoa, mas seja sincero, pô. É um ritual pagão. Muitos cristãos são, inclusive, honestos nisso. Falam assim, um ritual pagão que foi cristianizado. É um ritual pagão, ponto. Ok? Você pode falar o que quiser, que foi elevado à lua ou qualquer coisa, mas é um ritual pagão, ponto. Mas vamos lá, finalizando aqui. Não vou deixar o link abaixo, não está pronto ainda, mas eu estou fazendo pré-divulgação desse curso, Aprenda a Criar Curso Online, é um curso interessante, mas agora, nesse momento, não tem esse link, mas quem tiver interesse na área de membros, custa $7 por mês, tem vários cursos da parte de negócios, a parte de formação de preço, arte dos preços, diferença entre lucro e prejuízo, brainstorm, tem um aqui que não foi o maior sucesso do mundo, mas eu gosto, é um curso que eu gostei de fazer, que é a produção de lenha familiar para iniciantes, desmistificando o uso da motosserra para uso amador, não profissional, né? A arte da imperfeição para o crescimento pessoal e profissional. Isso aqui é bom tanto para a parte profissional como pessoal. Entender o que é a imperfeição, por que ela é importante, né? Porque o perfeccionismo ele tem a tendência de matar uma pessoa, né, do coração, inclusive, porque o perfeccionismo vai te impedir de avançar. Você não vai conseguir fazer nenhum projeto perfeito, você não vai conseguir fazer nenhum livro perfeito, você não vai conseguir fazer nenhuma apresentação perfeita. Tudo vai ter uma pequena imperfeição aqui e ali. Você tem que saber lidar com isso. A pessoa que quer fazer tudo perfeito não vai dar certo, certo? Pois bem, então quem tiver interesse nesses cursos, tem mais cursos na área de membros, networking, venda de serviço de alto valor, aprenda a vencer a timidez, chucrute, bitikvas, que são fermentados, assim, são importantes porque tem as bactérias boas, certo? Liderança, aprenda a ser um líder de verdade. O Segredo do Chás, que é um curso muito popular. Todos esses aí estão na área de membros. Vai ter os links abaixo, todos esses cursos com desconto, certo? Para o pessoal aqui do canal. Mas quem tiver interesse, é uma opção muito econômica essa parte da área de membros. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.